Vamos esperar. Desculpe aí se a internet caiu. Tivemos alguns problemas aí, quem é da Signet hoje, né? Agora está custando. Beleza, agora ativou aí a gravação. Vamos lá. Então, galerinha, hoje nós vamos ver dois dos métodos de ordenação, tá bom? Nós vamos começar falando desses dois e aí a gente faz uma discussão, a gente apresenta aqui o mecanismo de funcionamento, a gente apresenta também a dinâmica, né? E o código para a gente, então, dar o pontapé inicial aí com as nossas aulas de ordenação e pesquisa, né? Então, só retomando aí na última aula, a gente falou um pouco sobre a forma como nós vamos trabalhar durante esse semestre, apresentamos aí os tópicos, a ementa, né, como vocês serão avaliados, destacamos algumas novidades aí que aconteceram no semestre, ok? Mas a gente vai começar hoje mesmo ali com os nossos conteúdos, tá bom? Então, eu vou, só permitir a entrada aqui, eu vou, à medida que for apresentando, vocês podem ficar bem à vontade para interromper, para participar, se quiser abrir a câmera, o microfone, então fique bem à vontade aí, tá bom? Vou compartilhar com vocês aqui um arquivo. Eu vou sempre disponibilizar um arquivo para vocês de forma, assim, bem didática, talvez até muito simplória, né? Mas tentando mostrar ali toda a parte de execução, ali de funcionamento, a dinâmica ali daquele método ou daqueles métodos que a gente for ver ali no dia, na noite, né? Beleza? Então, eu vou apresentar para vocês aqui, nós vamos ver hoje o selection e o insert, tá? Então, é um método de ordenação por seleção e um método de ordenação por inserção, tá bom? Então, nós vamos ver esses dois métodos hoje, vamos bater um papo aqui, né, sobre a sua dinâmica de funcionamento, como que eles fazem aí para atuar, né, e quando que você pode estar utilizando. Claro, né, a gente fala de método de ordenação, a gente tem que entender por que que a gente tem que ordenar, né, e essa discussão a gente chegou a comentar de forma rápida na aula passada também, né, uma operação de ordenação é quando você tem um conjunto de dados, normalmente esse conjunto de dados ele vai ser te entregue, né, em forma de lista, seja de um vetor, seja uma lista mesmo, né, encadeada, mas vai ser dada ali como um conjunto de dados de entrada para você, e você vai ter que ter algum critério de ordenação, ou seja, você vai ter que organizar esse conjunto de dados mediante algum critério, né? Um exemplo aí, dados numéricos, né? A gente pode ter critério de maior e de menor, por exemplo, para organizar, né? Você pode ter critério de organizar conjunto por tamanho, você pode ter critério de organizar por quantidade de palavras, de letras, enfim. Depende do critério aí. Mas, de forma básica, por que que você tem, então, que fazer isso? Organizar esse conjunto de dados. Você vai ter ali uma sequência de números quaisquer, né? Essa é o que caracteriza para a gente entrada de dados, né? Você tem diversos números, e normalmente você precisa fazer alguma operação de ordenação justamente para você trabalhar com esses dados de forma mais eficiente, né? Então, à medida que você precisa utilizar esses dados, você precisa manusear esses dados, né, você vai precisar de mais eficiência, né, para poder trabalhar com esses dados. Então, é dessa forma que a gente tem a necessidade, né, por isso a gente tem a necessidade de trabalhar com os algoritmos de ordenação aí, porque isso pode auxiliar no processamento, né, no desempenho do seu dispositivo, né, você tem 1 milhão de dados, mas você só precisa de 5.000, por exemplo, em memória, né? Não é preciso carregar 1 milhão daqueles dados em memória, você vai ordenar de forma que só vai pegar ali os 5.000, enfim, né? Isso é um exemplo que a gente está dando aqui, mas é um exemplo de para dar eficiência aí. Mas de forma bem simplória, então a gente vai ver isso aí, né? A gente precisa de ordenar os dados para poder trabalhar com eles de uma forma que te dê um resultado melhor, né? Que te entregue algo melhor. Então, em suma, qualquer dado, né, pode ser organizado, qualquer conjunto de dados pode ser organizado, independente se ele é numérico, se ele é um tipo de caracteres, né, vetor de caracteres, as strings, se ele é de ponto flutuante, que também não deixa de ser um dado numérico, né, se ele é um tipo criado por você, né, um TAD, um tipo de dado abstrato que você criou, desde que você tenha um critério, você pode ordenar, ok? Então,
Dito isso, né, a gente vai entrar aí, já está aparecendo para vocês aí, eu acredito, o slide, confirme, se não se estiver aparecendo para mim aí, por gentileza, a gente vai entrar aí nos próximos slides, né, falando aí do Selection Sort. Então, Selection Sort, como o nome diz, né, é seleção, né, então é um algoritmo que faz aí a ordenação por meio de seleção, e a gente vai ver qual que é a ideia de funcionamento, então, desse algoritmo que vai, né, ordenar o conjunto de dados através do método aí de seleção, ok? Então, a ideia de funcionamento que a gente tem aí é exatamente essa aí. Você vai ter uma lista de dados, que vai ser a sua entrada, e você vai precisar executar alguns passos aí. Né? Então, você tem que percorrer essa lista de dados, pode ser uma lista pequena ou uma lista grande, mas você vai ter que percorrer essa lista de dados, e você vai ter que encontrar a posição do menor ou do maior, aí que entra aquilo que eu falei com vocês do critério, né? Depende de qual é o seu critério. Encontrar essa posição, vamos pegar aqui pelo menor mesmo, mas poderia ser do maior, e trocar o elemento com o da primeira posição. Então, lembrando que quando a gente fala primeira posição aqui, né, isso aí também depende do critério, porque você pode programar de forma a ser a última posição, né? A gente tem uma modelagem de dados que a gente representa de forma simbólica, né, uma memória de computador, como se fosse ali uma tabelinha. Então, a gente entende que a primeira posição é mais à esquerda e a última posição é mais à direita. Mas isso não é bem assim, né? Pode ser o contrário também. Então, depende de como você vai organizar e estruturar esses seus dados aí na hora de fazer essa implementação, tá bom? A gente vai seguir aqui como sendo o primeiro e como sendo um critério aqui de ordenação pelo menor. Você poderia estar ordenando pelo maior, você poderia também estar utilizando o último ali para fazer essa troca, tá bom? Bom, neste momento, então, quando você encontra a posição aqui deste menor número, você vai fazer, então, a busca pelo elemento ali para poder fazer a troca com a primeira posição. Né? E beleza, fez isso, então você está seguindo com o seu vetor ali, né? Então você tem a primeira posição já ordenada. O que você vai fazer agora? Encontrar qual é o segundo menor agora. Então você encontrou o primeiro menor e está na primeira posição, você vai encontrar agora o segundo menor e vai ter que colocar ele na segunda posição. Você vai encontrar o terceiro menor e vai colocar ele na terceira posição, e assim sucessivamente. Né? Você vai ter que repetir esses passos até que o vetor, então, finalmente fique ordenado. Então, essa é a regrinha aí, essa é a sequência, né, que a gente vai fazer. Vocês podem, só de ver essa ideia aí, já começar a pensar na dinâmica de funcionamento, então, do seu algoritmo de ordenação. Por quê? Porque a gente já sabe que para poder fazer uma sequência de passos, né, se repetir, a gente pode utilizar laços. Vocês já sabem trabalhar com laços, né? A gente já sabe para fazer comparações, a gente tem lá os operadores lógicos, então a gente já sabe fazer. Então, a gente transformar isso em um código, né, a gente já sabe como fazer. Você já tem, só de ver essa ideia, e você já começa a ter noção, então, de como pode estar sendo feito, né, essa elaboração aí da dinâmica mesmo da codificação do algoritmo, né, transformar essa ideia em algo código, né, em algo codificado, ok? Então, é nesse sentido aí também que a gente vai seguir aí no próximo slide. Tá? A gente vai mostrar aqui agora, basicamente, a dinâmica de funcionamento desse algoritmo. Ou seja, é um meio termo entre a ideia ali e, de fato, o código ali, como vai executar. Depois a gente mostra, então, o código e a gente mostra aí, né, o funcionamento do algoritmo. Então, a ideia, eu acredito que é essa. Alguma dúvida em relação a aí? Eu acho que não sei se eu me fiz entender, mas eu tentei colocar aqui em termos mais simples possível. Mas a ideia basicamente é encontrar ali, né, o menor termo, colocar ele na primeira posição, depois o segundo menor termo, colocar ele na segunda posição, o terceiro menor termo, colocar ele na terceira posição, de modo que você vai selecionando esses elementos que são tidos como menores, né, e ao mesmo tempo, né, ao passo que você vai ordenando já esses elementos. Quando você faz a troca, você já vai colocando ele nas suas devidas posições, ok? Este aí, então, é o algoritmo, né, a ideia de funcionamento do algoritmo Selection Sort, beleza? Então, a gente vai mostrar agora como seria a dinâmica disso, como que a gente aplicaria isso, então,
aí uma lista de dados. Então, nós vamos ter aqui uma lista de dados aqui, aqui com esses 5 números, tá bom? O 23, o 17, o 10, o 19 e o 5. E aqui em vermelho, a gente tem o que seria a representação aqui dos índices, tá? Desse vetor. Então, como eu falei, a gente entende que a primeira posição é mais à esquerda, né? E que a última posição é mais à direita. Então, isso é uma forma de implementar aqui. A gente vai fazer dessa forma, tá? Mas eu quero entender que a primeira posição é aqui. Tudo bem, vai mudar um pouquinho a sua lógica. Você vai ter que alterar alguma coisa na sua lógica, mas vai funcionar também, tá? A gente vai fazer aqui da esquerda para a direita, ok? Então, a ideia aqui é que a gente faça uma ordenação de forma crescente, ou seja, o menor primeiro, depois o segundo menor, depois o terceiro menor, ou seja, do menor para o maior. Exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Então, a gente vai ter algumas iterações, né? Ou seja, alguns passos a serem executados. Essas iterações a gente já sabe trabalhar aí, né, com as variáveis aí que a gente comumente chama de I, de J, né, que são variáveis de controle do laço. Então, como eu falei, a ideia do algoritmo é te dar a entender que você vai ter que programar um laço ou mais de um laço, né? Então, a gente vai ter essas variáveis de controle do laço para poder identificar para a gente posições. Por quê? Porque aqui em alto nível a gente vai ver que a gente consegue olhar para o vetor e enxergar quem é o menor, sem se lembrar de qual é a posição em que ele está. Mas o computador, né, quando você transforma isso aqui em um código, ele não tem essa capacidade de analisar diretamente o dado ali, sem percorrer através dos índices, né? Então, a gente vai fazer, por isso que eu coloquei aqui em vermelhinho, né, mostrando depois como que a gente vai fazer essa análise aqui direto a partir dos índices, né? Encontrando o índice, eu consigo chegar no elemento e ver qual é o seu valor, né? E fazer a comparação que eu preciso, beleza? Então, nós temos esse vetor para ser ordenado. Aqui, a gente está trabalhando com um vetor numérico, ok? Então, a gente está trabalhando com um vetor de inteiro, mas a gente vai fazer um exercício em que a gente vai trabalhar também com um vetor de caracteres, tá bom? Mas primeiro a gente vai entender aqui com o vetor numérico, que eu acho que é mais fácil para a gente associar aí a dinâmica com o código em si, ok? Então, aqui a primeira iteração é o zero. Vocês percebem que eu tenho de 0 a 4. São 5 elementos que tem nesse vetor. O 23, o 17, o 10, o 19 e o número 5. Então, a primeira iteração começa contando em 0. Eu vou procurar, nessa primeira iteração, né, qual que é o menor valor nesses índices, né, de 0 a 4. Então, entre 0 e 4. Quem é o menor? Se você olhar aqui, você já enxerga que o menor é o 5. Né? Então, o menor valor aqui de cada está no 5. Esse é o índice 4, está aqui, está no índice 4. Então, o menor valor está no índice 4. O que eu tenho que fazer? O que a ideia do algoritmo nos dias tem que ser feito? Tem que trocar agora para a primeira posição. Então, eu vou fazer o seguinte, trocar os valores aqui do índice 4 com o índice 0. Então, o índice 4, primeira posição, é o índice 0. Perceba, a primeira posição aqui se refere ao I atual. Então, o I igual a 0. Mas, quando eu fizer mais uma iteração, ou seja, quando eu der um próximo passo, o i vai ser atualizado, ele vai estar valendo 1. Então, quando eu fizer a troca, eu vou trocar com o primeiro índice, né? Com o primeiro índice aqui, o número 1, né? Com o índice 1, não com o primeiro índice, né? Com o índice 1. E assim sucessivamente. Quando eu fizer a terceira iteração, o i vai estar valendo 2. E aí eu vou fazer a troca com o i2 aqui, o índice 2. Depois, na quarta iteração, o i vai estar valendo 3, eu vou fazer a troca com o 3. Na quinta iteração, o i vai estar valendo 4, e eu vou fazer a troca com ele mesmo, ou seja, ele vai permanecer aqui no lugar que tiver o elemento, né? Claro que o algoritmo vai funcionar para esses casos mesmo, fazendo a troca, né? Então, a primeira iteração aqui é isso que a gente faz. A gente pega esse elemento 5 e coloca ele aqui no 0, né, na primeira posição. E o 23, então, foi trocado com ele. Beleza? Então, aqui é em alto nível, né? Isso aqui que está acontecendo. Ele está perguntando, ó, o 23 é menor que o 17? Por quê? Porque eu estou no I0, né? Na iteração 0. Então, tem que olhar aqui. Esse cara é menor do que o cara que está aqui? Não, não é. Então, eu guardo o menor. Quem que é o menor? Não, o 17. Guardei o 17. Beleza. Eu estou exatamente no 17 agora. Então, vou olhar para a minha direita de novo e perguntar. O 17, ele é menor do que o 10? Bom, 17 ele não é menor do que 10. Então, eu guardo o menor. Quem é o menor? Ah, é o 10. Beleza, o menor é o 10. Ok. Eu estou aqui agora perguntando, o 10, ele é menor do que 19?
Não, ele não é menor. Então, quem é o menor? Continua sendo 10. Então, eu guardei o 10 aqui mesmo, né? Continua sendo 10. Beleza, e agora eu pergunto, o 10, né, que está guardado aqui, ele é menor do que o 5? Não, não é. Então, eu guardo como menor o 5. Então, o 5 é o menor. É esse índice que eu estou guardando, chama de menor aqui, né? É que tem o menor, então é ele que eu vou trocar com a primeira posição. A primeira posição está aqui, exatamente no índice, representando, né, qual é o passo atual. Então, eu vou fazer essa troca de forma, né, a substituir aí. Então, a gente tem duas formas de implementar isso, né? Direto em um código ou fazendo funções separadas, né? Eu gosto de trabalhar com as funções separadas, você vai deixando o seu código, né, de forma mais fácil para entender e para dar manutenção. Você pode trabalhar direto, né, a função de te devolve o menor índice ou fazendo o menor índice direto dentro do código. A gente vai chegar lá nessa parte e a gente vai mostrar isso para vocês passo a passo, tá bom? Então, de forma bem simples, essa aí é a dinâmica de funcionamento, então, do nosso algoritmo de ordenação por seleção, ou seja, eu encontro o menor elemento, para isso eu tenho que fazer comparações e troco esse elemento com a primeira posição. Troquei, beleza, eu tenho certeza agora. Por que eu tenho certeza? Porque eu percorri comparando elemento por elemento. Então, eu tenho certeza que a primeira posição está ordenada. A primeira posição estando ordenada, eu não preciso me preocupar mais em compará-la. Então, eu descarto, ou seja, eu incrementei o i, então agora a primeira posição é o 1. Então, eu vou fazer a comparação a partir daqui, né? E assim sucessivamente. Normalmente, né, este é o primeiro algoritmo que a gente começa a implementar sem saber, né? Sem saber que é um método de ordenação e tal. Normalmente a gente vai fazer algum tipo de comparação naqueles mesmos exercícios que a gente faz, e aí a gente fala, cria uma variável para guardar sempre o menor e vai comparando ele. Você cria uma variável lá, guarda o menor, e a cada passo você vai comparando e compara com o vetor inteiro, beleza, eu sei quem é o menor. A mesma coisa para guardar o maior, né? Compara com o vetor inteiro, beleza, eu sei quem é o maior. Então, normalmente a gente faz dessa forma aí, né, sem ter muito capricho lá no início, porque a gente não está preocupado com o método de ordenação em si, a gente quer fazer a comparação ali, pronto, mas agora a gente precisa de um capricho a mais, porque a gente precisa olhar para o seguinte, será que, a depender do conjunto de dados que eu estou trabalhando, eu não poderia utilizar um outro método de ordenação que me desse um pouco mais de eficiência, né, que fosse ser mais adequado para a situação em específico? E é por isso que agora a gente começa a analisar, então, método a método, né? Mas vamos seguir aqui, porque ainda não acabou essa parte da dinâmica de nosso algoritmo. Nós fizemos aqui uma primeira iteração e o primeiro elemento foi ordenado. Mas quando a gente vai para a próxima aqui, então agora o nosso vetor está assim, ó, 5, 17, 10, 19, 23. Ok, na segunda iteração, então, o i foi incrementado, ele está valendo 1, e eu preciso ainda procurar quem é o menor elemento, porque agora eu estou olhando para o segundo menor elemento, uma vez que o menor já foi encontrado aqui, né, já está ordenado. Beleza, então eu vou olhar agora para os índices de 1 a 4. Como eu falei com vocês, o zero não me interessa mais, eu tenho certeza que já está ordenado quem está nessa posição. Então, eu vou ordenar daqui para cá, ó, vou olhar daqui para cá, do 1 aqui até o 4, ou seja, os índices 1 a 4, são os elementos 17 até aqui o 23, 17, 10, 19 e 23, né? Então, o menor valor aqui, eu vou encontrar, se eu olhar direto aqui, ó, é o 10, né? Eu consegui enxergar direto isso aqui, olhando dessa forma, né? Mas o seu programa, né, ele vai ter que fazer a comparação, item a item. Né? Então, ele vai ter que assumir no primeiro momento que o menor valor é aquele que está aqui na posição 1. Então, ele pergunta, ó, o 17 é menor do que o meu próximo elemento? Não, não é. Então, o próximo elemento é menor, eu guardo ele. Então, 17 é menor que 10? Não, não é. O menor é 10, eu guardo 10. Beleza. Já que o menor é 10, o 10 ele é menor do que o próximo elemento aqui, que é o 19? Não, não é. Então, eu continuo guardando 10. Beleza. O 10 ainda é o meu menor. Ele é menor do que o próximo elemento, que é o 23 aqui? Não, ele não é menor. Então, como eu não tenho mais para onde ir, eu cheguei à conclusão de que o segundo menor elemento, né, ou seja, para essa rodada, o menor elemento, ele é o que está no índice 2. Então, eu troco com o primeiro índice. Né? Eu jogo 17 para a posição dele e pego ele e coloco na posição em que estava o 17, né? Ou seja, eu troco aqui os elementos.
E agora eu tenho certeza que as duas primeiras posições estão ordenadas. Então eu dou mais um passo, ou seja, eu incremento de novo o i. Né? Então eu fui agora o i valendo 2. E aí o vetor fica um pouquinho menor para ser analisado agora. E assim vai sucessivamente. Né? Então, dessa forma, né, eu vou selecionando os elementos e vou fazendo, então, né, com que esses elementos sejam trocados e vão sendo ordenados. Né? Então, o vetor ele vai ficando totalmente ordenado. No terceiro momento, ocorre a mesma coisa. Né? Eu começo a olhar agora para o índice 2. Obviamente, os índices anteriores aqui, eles estão totalmente ordenados e eu não preciso olhar para eles mais. Então, o 17 é menor do que o 19? Sim, então eu fico com ele. Eu pergunto agora, ele é menor que o 23? Sim, então fico com ele. Então, ele já está no lugar, né? Tecnicamente, o algoritmo vai colocar ele no próprio lugar, mas ele já está no próprio local, né? Não exige nenhuma movimentação. Então, já está ordenado também. O mesmo ocorre aqui com os próximos passos, né? Na quarta iteração, o 19, ele só olha para frente e pergunta, é menor? Não, é menor, né? Então, ele guarda aqui o menor. Né? Então, como ele já está no lugar, ele simplesmente considera que está ordenado, né? Ele faz a troca ali, mas colocando ele na posição que já se encontra, né? Digamos assim. E aí, no último passo, agora o I valendo 4, né? Eu estou no último passo, eu não tenho o que comparar, né? Eu simplesmente assumo, então, que ele é o menor para essa iteração. E simplesmente coloca, né, ele no próprio local. Ou seja, ele permanece no local aqui. E assim o vetor está ordenado. Beleza, pessoal? Então, essa é a dinâmica de funcionamento, tudo bem? Então, não é 100% código, não é 100% também só um Portugal ali, né? Como que ele funciona para a gente chegar, então, na concepção aí de como a gente pode criar um código razoável, um código básico, mas que permita a gente aplicar essa dinâmica de funcionamento aí conforme a ideia que a gente viu do algoritmo, tá bom? Alguém chegou a implementar, nesse tempo que a gente ficou aí de quase férias, né? Quase 2 semanas aí, alguém chegou a brincar com esses algoritmos, viu aí o Selection, vocês já tinham visto com o professor Michael, ou não, é novidade? O Maicon deu uma pincelada nisso aí antes dessa semana aí. Oh, bacana, isso mesmo. Então, já que vocês já estão só reforçando aqui a ideia, a gente vai ver aqui uma forma de implementar, para a gente então depois começar a fazer as nossas atividades, tá bom? E aí depois a gente vai ver também o insert, e aí a gente vai fazer atividades com os dois algoritmos, beleza? Vamos lá. Pessoal, eu coloquei de cara aqui o código para vocês, mas a gente vai mostrar aqui a execução, né, como que foi feita a implementação e a execução deles para vocês, tá bom? O algoritmo, Não as deu, gente. funções. Oi, Oi? Elias. A ligação, ó, a chamada deu uma travada. Não sei se foi só aqui. Aqui também deu, Elias. Travou seu Ainda rosto está aí. travando? Não, Não, agora não, tá não. normal, mas a gente perdeu uns 10 últimos segundos, mais ou menos, que você falou. Quando Desculpa você aí, abriu o código pessoal. aí, travou. Desculpa aí, a minha internet hoje está oscilando muito, então se cair aí, vocês me avisam, Eu tá? juro que não fui eu, tá? Não, Casualmente. não, tá ruim aqui mesmo. Então pode ser que quando eu alternar aqui de novo, dá uma travada. Vamos ver, abrir, ok, tá tudo certo. Tirar o Matheus da sala, a internet fica de boa. O Matheus tá hackeando esse povo aí. Bom, tá tudo certo aí? Estão ouvindo certinho? Tá tudo certo. Tá. Matheus tem, por incrível que pareça, a internet dos professores estão caindo muito hoje, sabe? Então, e o Matheus, a gente sabe que ele tem uma Fui palhinha. eu. Eu tô falando, não fui eu. Então, tá vendo? Ele já se preocupa em tirar o dedo da reta, então a gente Ah, já é por isso que ele está se manifestando aqui, né? entendeu. É isso. Ah, Quando já não é tô intencional, entendendo. você vai ver ele falando assim, nossa, eu tô com fome, não queria dormir, aí você pode ver que a sua internet vai, assim, coincidentemente, começar a cair. Se você tiver com, se tiver com a Supercabo, a gente entende, né? Faz até sentido. Não, porque Agora, se você não tiver com uma outra, o Matheus está começando a ter umas habilidades de
de hackear, sabe? Que ele já está começando a quebrar a concorrência também. Então ele está desenvolvendo. Malandrinho, sapeca. Ai, essa gente inventa cada coisa. Não, galera, o negócio aqui eu tô com o Signet, e hoje eu tô percebendo que tá tendo oscilação aí. Eu já vi nos outros grupos aqui, professor Ricardo, acho que estava com vocês, falando aqui que caiu, o professor Hudson também falou que caiu. Então, assim, eu não sei como que tá aí chegando para vocês. Para mim aqui, enquanto tá a tela aberta, eu não tô vendo nada de anormal, né? Mas é bom vocês se manifestarem mesmo. No caso, a gente tenta ligar aqui o 3G, não sei se vai resolver muita coisa, porque esses dias está ruim também, mas para a gente não parar aí, tá bom? É o seguinte, desculpa, eu vou tentar aqui seguir, mas vocês vão me reportando aí se estiver ruim, se não tiver e tal. Eu coloquei aqui para vocês o código, mas eu vou disponibilizar também, embora seja um código pequenininho, tranquilinho de fazer, né? Eu vou disponibilizar lá para vocês. Eu estava falando, que vocês podem ter perdido um pouquinho da fala neste momento, é que essa forma que não é a única de se desenvolver o código, tá? Eu gosto de desenvolver, assim, com funções separadinhas para ficar mais fácil até de dar manutenção e tal, né? Mas se você desenvolver tudo como uma função só também vai funcionar, tá? Vai funcionar. Mas eu separei aqui para ficar mais fácil da manutenção. Então, qual que é a ideia aqui nos nossos protótipos primeiro? A gente vai receber o conjunto de dados e o tamanho desse conjunto de dados. E aí a mágica acontece. Então, eu tenho aqui um vetor sendo passado e o tamanho desse vetor. E a partir daí, então, eu começo a fazer aqueles passos, né? Aquelas iterações. Ó. O i vai de 0 até menor do que o tamanho aqui. Então, de 0, se a gente voltar um pouquinho aqui, ó, ele foi de 0 a 4. Então, o tamanho dele é 1, 2, 3, 4, 5. Então, de 0 a menor que 5, como é número inteiro, o primeiro número menor do que 5 é o 4. Ok? Então, ele vai de 0 aqui a 1, né? De 0 a i menor do que tamanho. Ok? São exatamente aqueles passos lá. E aí, o que eu falei com vocês? Eu fiz uma função aqui para determinar o índice mínimo, né? Para comparar, então, o elemento que estiver nesse índice, ok? Mas não é estritamente essa a única forma de se desenvolver. Você pode pegar o código que está dentro desse índice mínimo aqui e desenvolver diretamente aqui, né, dentro da própria função do select. Ou seja, você vai colocar aqui um for direto dentro do outro for, embora isso ocorra aqui porque a função está sendo chamada dentro do for, né? E aqui, nessa função que determina, né, o mínimo para eu fazer, então, essa comparação, eu passo, novamente, o conjunto de dados, eu passo a posição atual, né, o índice atual, e eu passo aqui o tamanho. Perceba que eu estou passando aqui o tamanho menos 1, eu vou igualar aqui, então, o meu auxiliar aqui, ele vai até menor igual ao tamanho, mas se eu não quiser passar o tamanho menos 1, eu passo o tamanho, e o que eu faço? Ele ia até menor do que o tamanho, tal como eu fiz aqui nesse primeiro for, né? Como eu estou já fazendo aqui, né, o decremento, então aqui eu posso igualar ele ao tamanho, beleza? Então, nessa segunda função aqui, eu passo o conjunto de dados, a posição ou o índice, né, atual, e o tamanho menos 1 aqui, significando até quando o próximo laço, então, vai rodar, beleza? Então, feito isso aqui, vamos entender essa função de mínimo aqui. Ela começa com o i incrementado de 1. Por quê? Porque é aquilo que eu falei com vocês. Se a gente voltar aqui, não me interessa, quando eu vou botar no primeiro aqui, né? Não me interessa mais o i 0, né? Me interessa comparar agora com o que está à sua frente, né? Então, por isso, né, que eu não pego simplesmente a comparação aqui direto com o i 0, né, com o i. Eu falo o i mais 1, porque ele vai olhar quem está à frente dele para fazer, né, essa comparação. Beleza? Então, eu tenho aqui dentro da minha função de índice, né, que guardar primeiramente o mínimo, né? No primeiro momento, eu não sei quem é mínimo. Então, quem eu guardo como sendo o índice mínimo? O próprio i, que é, como vocês viram aqui, a posição ou o índice, né, atual. Eu guardei ele aqui, criei uma variável para me auxiliar, ok? Vou começar essa variável auxiliar,
na próxima posição. Então, se o I é 0, eu vou começar ela no 1, se o I é 1, eu vou começar ela no 2. Isso determina isso aqui que eu falei com vocês. Eu não olho para trás. Me interessa a posição atual, né? Eu não olho aqui para trás, me interessa a posição mais 1, né? Então, isso determina para a gente isso aqui. E eu faço, então, aqui a comparação, né? Eu estou supondo, então, que o meu índice mínimo está na posição I, ou seja, se eu estou na primeira rodada ou na primeira iteração, esse I está valendo 0, então eu quero ver o elemento, ou seja, o conteúdo que está nessa posição 0, né? Ou seja, eu supus que o mínimo é o I, e o I nesse exemplo aqui está valendo 0. Então, o que está na posição 0 é maior do que o que está na posição auxiliar? E quem que é o auxiliar? O auxiliar é imediatamente o que está à sua frente, ó, I mais 1. Então, é exatamente essa dinâmica que eu mostrei para vocês aqui, ó. Vou botar no primeiro aqui, ó. Estou perguntando isso aqui, ó. O que está na posição, né, I, ele é maior do que o que está à sua frente? Ou seja, o 17, né, está perguntando aqui, a lógica que eu só investi, né? Estou perguntando exatamente isso aqui. O cara que está aqui, ele é maior do que o que está aqui? Aí depois ele vai, o que está aqui no 1 é maior do que o que está aqui no 2? E assim sucessivamente. Então, por isso que tem este I mais 1 aqui, para ser sempre um passo à frente. Então, faz essa comparação e é exatamente aquilo. Se for, se o mínimo, né, o que está no mínimo, né, for maior, significa, então, que eu tenho que guardar, eu tenho que atualizar o mínimo. Né, porque o auxiliar é menor do que o que está no mínimo agora. Então, eu tenho que atualizar o mínimo. Eu coloco, opa, a posição mínima é do auxiliar agora. Agora, se não for, passa para o próximo. Ele vai comparar com o próximo, e com o próximo, e com o próximo, até chegar aqui no limite, né, do tamanho, e aí ele retorna o mínimo. Seja o mínimo o que foi atribuído aqui, seja ele realmente o que estava lá no I inicial. Ele vai retornar esse mínimo, né? Tendo, então, essa posição mínima retornada, eu posso fazer a troca. Trocar quem? Ó, a posição atual do vetor com esse mínimo que eu descobri agora. Então, eu fiz uma funçãozinha para trocar o elemento aqui. Ele vai receber também o conjunto de dados, que é o vetor, a posição atual, que é o I, e a posição mínima. E vai fazer, então, a troca. E a troca é daquele jeito que a gente já tem feito nos códigos anteriores aí que a gente tem trabalhado, né? Tem um auxiliar que recebe uma variável, né? Uma variável, nesse caso aqui, o V da posição atual. O V da posição atual recebe o V com o índice mínimo, e o V com o índice mínimo recebe o que está lá no auxiliar. Dessa forma, eu estou fazendo a troca dos elementos, né? Feito essa troca, lembre-se que o vetor, né, ele tem uma função de atuar como ponteiro, então a troca ela ocorreu aqui em tempo, né? Ela não ocorreu de forma copiada, né? Ela ocorreu aqui como se estivesse manipulando mesmo um ponteiro, né? Então, feito isso, o meu vetor ele está ordenado aqui neste momento, né? Neste momento ele está ordenado. Então, é simples assim. Okay? Isso ocorre para todos os passos, né? Igual a gente fez ali na dinâmica, do 0 até, no caso aqui, como eu tenho 5 elementos, então ele vai do zero, da posição do índice 0 até o índice 4, né? Ou seja, no primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, o quarto passo. Né? Então ele vai, e o quinto passo, né? Então ele vai do 0 até o 4. O passo que eu estou dizendo aqui é o mesmo que iteração, tá? A primeira iteração, a segunda iteração, a terceira iteração, a quarta iteração, a quinta iteração, e assim por diante, beleza? Então é assim que funciona o nosso código aí, né, utilizando o select. Ele é tranquilinho de trabalhar, tranquilinho de implementar, é simples, cabe a gente fazer algumas análises em cima dele aqui agora, né, para a gente entender quando e como se deve utilizá-lo, beleza? A gente vai ver o insertion também, até para a gente ter um critério de comparação já entre os dois, e aí depois a gente faz algumas atividades, ok? Dúvida até aí, pessoal? Tá de boa até aí? Todo mundo está conseguindo ter uma noção mais ou menos aí? Deixa eu ver aqui, parece que tem mensagem. Sim. Para mim tá tranquilo. São muito da aula, mas queria ler. Então, Luiz, eu nem vi que você tinha colocado isso aqui, mas eu respondi isso aqui lá, né, durante a execução. Você pode chamar,
só com o tamanho. A diferença é que lá você não vai ter o menor igual dentro do for, tá? Vai ser só o menor também, beleza? Senão, em termos de custo computacional, não vai implicar em nada, tá? Mas em termos de estética, vai fazer toda a diferença aí, beleza? Porque aqui eu posso passar diretamente o tamanho, e aqui, ao invés desse sinalzinho de igual aqui, tem só menor, ok? Mas se eu já reduzir ele aqui eu posso igualar. Isso é só estética mesmo, tá bom? Não vai dar nenhum custo computacional, porque ele vai rodar a mesma quantidade de vezes, ok? Mas que bom que a galera aí já contribuiu aí com os comentários. Bom, galerinha, eu vou passar para o próximo. A gente faz uma análise também dele, a gente mostra como funciona no passo a passo, e aí já tem algumas atividades também programadas no slide mesmo. Eu acredito que não vai dar para fazer hoje, mas para vocês já irem pensando e fazendo aí, à medida que a gente for evoluindo com os outros. Já vou deixar aqui o próximo, que a gente vai ver, eu acho que é o Shell, né, o Shell Software, porque o Shell é uma evolução ali do Insert, então hoje a gente está vendo o Select e o Insert, o próximo acho que é o Shell mesmo, então vocês já vão aí dando uma estada, vai lendo a respeito, que a gente chega para a próxima aula, já faz as atividades, se der tempo já entra no Shell, se não der tempo a gente faz na aula seguinte, beleza? Mas vamos lá, vamos passar para o próximo aqui, a gente vai falar agora do Insert. Então, a gente viu aqui o algoritmo por seleção, agora a gente vai ver o algoritmo por inserção. Tudo bem, deixa eu mostrar a execução também, né? Antes de passar aqui, tá aqui o código no slide para vocês, eu vou compartilhar aqui a telinha com o código mesmo aqui na IDE, para vocês verem. Deixa eu ver aqui. O Google mudou os streams de apresentar aqui, ficou bacana agora, mas nosso trabalhinho a mais, que ele fica mudando aqui de tela. Vamos lá. Este aqui não é esse do insert, é do select. Bom, está aqui o método, a função do mínimo. Está aqui a função de troca. Cortei aqui, mas não precisa. A função de imprimir, que eu só fiz aqui mesmo para facilitar. Aqui a função do select. E aqui embaixo eu criei aqui um método main para... Deixa eu abrir aqui um pouco. Para a gente fazer alguns testes, né? Então, o que eu fiz aqui? Fiz um vetor com 50, né, de tamanho 50, dei aqui o sRange para a gente gerar aqui de forma randômica, né, alguns valores, determinei aqui o tamanho do vetor e coloquei ele para imprimir ele antes de ordenar, ou seja, vai criar aqui randomicamente alguns números, vai mostrar para a gente. Depois vai fazer o processo de seleção, utilizando aí o select, né, vai ordenar por seleção, e vai imprimir aqui depois, e mostrar para a gente, então, o vetor aqui, agora, ordenado, ok? Foi essa aí a dinâmica que a gente seguiu. Acho que eu vou ter que compartilhar de novo aqui, porque o terminal está em outra aba, né? Deixa eu parar aqui um pouquinho, e tentar compartilhar para vocês aqui toda a tela para vocês enxergarem tudo de uma vez. Não. Desculpa. E este aqui. Beleza. Selection sort. Selection. Exatamente isso aqui que ele faz. Ele gerou um vetor antes, vetor randomizado aqui, com esses valores aqui, totalmente fora de ordem. Inclusive, o número 1 é o último elemento que ele gerou. E agora a gente vê aqui, né, o vetor ordenado. Então, perceba que, mesmo repetindo o número, né, ele consegue colocar aí para a gente em ordem. Né? Então, o número 1 aparece aqui, o número 1 aparece aqui, o número 1 aparece aqui no final, e aqui ele ajusta os 3 aqui logo no início. Né? Você coloca 1, 2, 4, 8, 9, 13, 15, enfim, ordenou para a gente. Okay? Neste momento, nós não estamos preocupados ainda em fazer nenhum tipo de análise empírica sobre o seu tempo de execução, tá? Neste momento, a gente está só mostrando aqui a execução e apresentando para vocês os métodos, tá bom? Depois a gente vai fazer algumas atividadezinhas em que a gente vai pedir para vocês contarem, por exemplo, o número de comparação, pedir para vocês contarem, por exemplo, o tempo de execução. Claro que a gente vai fazer isso de forma empírica, porque eu já falei com vocês naquela primeira aula, por exemplo, que
a gente não faz isso de forma matematicamente agora, faz isso de forma empírica, para determinar o quanto na sua máquina, no seu ambiente, sobre aquelas circunstâncias no seu ambiente de desenvolvimento, você pode comparar 2, 3, 4, 5 métodos aí. A sua máquina pode ser que o algoritmo X tenha um desempenho melhor do que o algoritmo Y. Mas se eu pegar os mesmos programas seu e trazer para a minha máquina e compilar, pode ser que o algoritmo Y vai ter um desempenho melhor do que o algoritmo X. Tá? Isso é análise empírica, isso não é análise assintótica. Tá? A análise assintótica, ela determina de fato o custo, né, de execução de um algoritmo em quaisquer circunstâncias, seja na sua máquina, na minha máquina, em qualquer outra máquina, né? Ele vai analisar de forma matemática, né, qual que é o tempo mesmo de execução, de acordo com a complexidade, e não só, né, conforme algumas características da sua máquina ou os meios em que você está executando, né? Mas a gente vai fazer aqui de forma, assim, empírica nesses nas nossas atividades e outras questões que a gente for fazer aí, mesmo talvez em prova ou em listas, enfim, a gente vai fazer dessa forma aí, beleza? Vocês vão aprender a calcular depois a análise sintótica, calcular a complexidade do algoritmo, vocês vão ter uma disciplina específica sobre isso aí mais adiante, beleza? Bom, então, voltando aqui, vocês viram que o algoritmo funcionou. Vou pegar aqui agora o novo. E aqui, porque só fui descobrir esses dias, né? Se eu coloco a tela toda, aí eu fico olhando para a tela e falando com vocês não veem o que está sendo apresentado. Aliás, vocês não veem o slide, né? Vocês veem só o que eu estou vendo. E não é legal, né? O que a gente fala, vocês consigam ver lá também o slide que está aparecendo. Então, deixa eu mudar aqui para a apresentação, mas já não. Agora sim, eu fiz isso o ano passado todo, né? Eu parava, colocava na minha tela aqui, estou conversando, e o conteúdo estava fora do ambiente que estava sendo compartilhado, né? Então, vamos lá. Voltamos aqui então, pessoal. Bom, nem vai seguir aqui no mesmo molde, tá? Vou mostrar para vocês a ideia de funcionamento do algoritmo, mostrar a dinâmica, depois a gente mostra a implementação, e aí sim, se der tempo, a gente já vai para as atividades. Se não der tempo, eu vou deixar esses slides com vocês compartilhados, vocês pegam e já vão fazendo aí as atividades para a próxima aula também. Eu decidi que vou avaliar todas as atividades que a gente der, tá? Não sei ainda, uma atividade vai valer tanto, a outra vai valer tanto. Não, vou avaliar todas as atividades. Né? E tem aquela alteração na forma de avaliação ali, de que vocês não têm mais a média integradora compartilhada, né? Então, a gente tem um pouco mais de liberdade de trabalhar com algumas outras atividades aí para vocês. É interessante que vocês tenham um incentivo a mais também para desenvolver as atividades que a gente deixa aí, né? Pessoal, insert ou sort. O nome já diz para a gente, né? Ordenação por inserção. A gente acabou de ver por seleção, agora a gente vai ver por inserção, beleza? Qual que é a ideia aqui? A ideia é que tem, novamente, um conjunto de dados, a gente vai entender aqui como um vetor, tá? Mas eu já expliquei para vocês, não necessariamente é só um vetor, né? A gente vai entender que pode ser um vetor, esse conjunto de dados, um vetor de inteiro, para esse nosso exemplo aqui, e que ele vai agora fazer com que esse vetor seja particionado. O que é isso? Eu vou separar esse vetor aqui em duas partes. Uma parte que vai ser considerada a parte ordenada e uma parte que é a parte desordenada. Uma parte ordenada é onde eu insiro os elementos que eu já quero deixá-los, de fato, ordenados. Então, por isso, no método de inserção. Então, eu vou verificando esses elementos que estão, né, na parte desordenada, eu desocupo o espaço na parte ordenada e coloco, ou seja, insiro esses elementos lá nessa parte ordenada. Então, eu tenho um vetor, neste nosso exemplo aqui, eu vou particionar esse vetor. Então, o vetor em que tem uma parte que é para elementos conjuntos, os elementos, no caso aqui, são números inteiros, ordenados, e a outra parte está desordenado, beleza? Vale ressaltar para vocês aqui, né, que se eu tenho um conjunto de dados e eu vou particionar esse conjunto de dados, eu tenho que ter aqui como
caso mais básico, que a primeira posição, né, ela vai estar sempre ordenada, ok? Então, nesse caso aqui, vamos entender o seguinte, eu não vou começar a comparar quaisquer elementos que eu tiver que verificar nesse vetor a partir do índice zero, beleza? Por quê? Porque no primeiro momento eu tenho uma lista com 10 elementos, e se eu tenho que particionar esse elemento em uma parte ordenada e uma parte não ordenada, como que eu simplesmente vou dizer que uma parte está ordenada? Assumindo que uma parte do vetor só conhece a posição zero e a outra parte conhece todas as posições. Então, a parte que só conhece a posição zero é a parte ordenada. De fato, se eu tenho um só elemento, esse elemento está ordenado, tá bom? Então, eu vou assumir que a posição zero é aqui a partição ordenada. E as outras posições, a partição desordenada. Essa mesma regra que eu estou falando aqui com vocês, ela vale se você estiver assumindo que a sua parte ordenada é a parte da direita e você vai assumir a posição maior, vai influenciar em ter que alterar algumas coisas no seu código. Mas nesse caso aqui, a gente vai, por convenção, assumir que a parte ordenada é a parte da esquerda e a parte desordenada é a parte da direita. Então, um vetor de 5 posições, a posição 0 é a partição que está ordenada. Dali para frente é a partição desordenada. Só que, a cada inserção que eu fizer, eu vou ampliar essa partição. Então, quando eu encontrar na partição desordenada um elemento que eu for inserir, eu preciso dizer que eu estou inserindo uma partição ordenada. Então, eu vou ampliar a minha partição que está ordenada. Só que ela só vai estar realmente ordenada quando eu terminar, então, a comparação. Diferente do que a gente acabou de ver agora do selection, que eu fiz a troca e está tudo ordenado, agora não. Pode ocorrer o caso de que eu estou com a primeira partição com 4 elementos e o quinto elemento que eu vou olhar, ao fazer a troca com o elemento imediatamente anterior, ou seja, com o quarto elemento, que estava ordenado, agora a partição não está mais ordenada. Pode ocorrer esse caso. E aí eu tenho que voltar verificando, tá? Até fazer toda a ordenação novamente daquela partição. Como que isso ocorre? Ocorre com o famoso shift right, né, o deslocamento à direita. Então, eu vou deslocar o elemento que está na partição, tá, que eu quero, né, inserir, para a direita, liberando o espaço, então, onde eu vou inserir o elemento que eu quero ordenar. Ok? Então, a ideia de funcionamento do algoritmo é essa. Eu vou dividir, então, a lista em uma parte ordenada e uma parte que não é a parte ordenada. E na hora que eu for fazer a inserção do elemento na parte ordenada, eu preciso procurar a posição onde vai ser inserido. Eu não posso simplesmente supor que eu possa inserir ali que vai ficar ordenado, como era o nosso algoritmo de seleção agora há pouco visto. Beleza? E com isso, então, eu preciso deslocar o elemento da partição da esquerda para que, então, fique livre a posição onde eu quero inserir. E aí, eu vou inserir este elemento, então. Ah, está muito confuso de ver aqui a ideia. Beleza, vamos ver aqui, né, no nosso exemplo aqui, a dinâmica. Tá? Comecem sempre olhando aqui da primeira tabela. Não precisa confundir agora e olhar toda a tabela, não. Eu vou explicar passo a passo aqui e acho que vai ficar mais fácil da gente entender, tá bom? Então, vamos olhar aqui agora para essa primeira tabelinha aqui, ó, que indica o nosso vetor, que a gente vai ordenar de forma crescente. Como eu falei, o índice 0, então, está representando para a gente aqui a nossa partição ordenada, por isso que já está de verdinho aqui, tá? E daqui para frente é a partição onde eu vou procurar os elementos que não estão ordenados, para poder, então, inserir na partição ordenada, e, obviamente, vai crescer quando eu fizer isso, né? Então, 23 aqui é o índice 0, ok? Eu vou olhar para o I1, como eu falei com vocês, se o índice 0 está ordenado, não me interessa. Okay? Eu vou olhar para o I igual a 1. E o auxiliar, sim, vai ser o 0. E o elemento, isso é muito importante, tá? Eu tenho que guardar o elemento. Ah, mas por que eu tenho que guardar o elemento? Porque eu vou ter que fazer um deslocamento à direita. Quando eu fizer esse deslocamento à direita, o que vai acontecer? Eu vou sobrescrever a posição do elemento. O que é sobrescrever? Bom, eu tenho que pegar um elemento que está à esquerda do vetor e colocar ele, né, para a direita. Como que eu faço isso? Copiando o elemento que está na esquerda, colocando na direita.
Então, eu vou ficar com dois elementos iguais. Ah, mas e o que estava à esquerda? O que estava à direita, né? Foi sobrescrito. Então, por isso que eu tenho que guardar aqui o elemento. Então, vocês percebem que o elemento 17, ele está em qual posição aqui, ó? Na posição 1. O 1 é o I. Então, eu vou lá no índice I, né? Guardo o elemento. Guardei o elemento 17. É o elemento que está aqui, ó. Primeira posição do vetor, né? Da partição desordenada. Ok? Então, o que a gente quer fazer aqui? A gente quer inserir, né, o elemento 17, que é o elemento que eu peguei aqui, na partição ordenada. Então, percebe que ele não está preocupado se o 17, neste momento, é o menor de todos, como era lá o nosso algoritmo de seleção. Ele quer pegar o 17 e inserir na partição ordenada. Beleza. Guardei o elemento aqui. É ele que eu quero inserir. Show. O que eu tenho que fazer agora, então? Bom, se eu olhar aqui de cara para essa tabelinha, eu consigo enxergar que o 17 é menor que o 23 e eu vou ter que inserir ele aqui na posição 0, porque, né, eu vou expandir essa partição aqui, então eu vou ter que colocar o 17 no lugar do 23, e o 23 ele vai ter que ser deslocado para a direita. É exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Então, como o 23, que é o cara que já está na partição ordenada, ele é maior do que o elemento que eu tenho atual, que é o 17, eu vou deslocar esse 23, então, para a direita. Como assim? Eu estou mandando ele para cá. Quando eu mando ele para cá, ó, estou dizendo assim, ó, essa posição agora, ela pode ser utilizada para eu colocar o menor elemento. É isso que eu estou fazendo. Então, eu estou dando um desvio aqui, né? Eu estou fazendo aqui um shift para a direita, de modo a deixar essa posição aqui liberada para eu pegar o elemento e colocar nela. É exatamente isso que eu faço aqui. Então, eu pego o 17 e coloco no índice 0. Dessa forma, eu estou aqui, neste momento, com a minha partição ordenada e ela foi incrementada, né? Então, agora, ela não tem mais um só elemento, ela tem dois elementos. Beleza? Essa aí é a dinâmica de funcionamento. Então, isso aqui vai ser, né, incrementado, o I vai ser incrementado, ok? A gente vai mudar o elemento e o nosso auxiliar também vai ser incrementado, ok? Então, essa aqui foi a dinâmica para o passo 1. No passo 2, então, o meu vetor está assim, ó, 17, 23, né, posição, essa é a partição ordenada, essa aqui é a partição desordenada. Então, o I agora está valendo 2, o auxiliar está valendo 1, e o elemento está valendo 10. Onde eu pego o elemento? Na posição atual. Posição atual, I2. I2, o elemento vale 10. Guardei o 10 aqui, ok? Guardei o elemento aqui. E vou fazer a mesma regra agora. Eu vou olhar aqui, ó. Eu quero inserir, então, este elemento aqui, né, na partição que está ordenada. Então, eu vou perguntar, ô, 10, você é menor que o 23? Ô, 10, você é menor que o 17? Então, perceba que não é igual ao nosso selection mais, que eu simplesmente, 10, você é menor que o 23? Sim, eu sou menor que o 23, então troca de posição com o 23. Não, não é só assim, porque eu tenho que saber se o 10 é menor que o 17 agora também, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Olhando para a tabela, eu sei que eu vou colocar o 10 onde? Aqui na posição 0. Por quê? Porque ele é menor que o 23 e também é menor que o 17. Mas o nosso algoritmo, né, o nosso código, ele não vai fazer dessa forma. Eu tenho que rodar o laço para poder comparar posição por posição, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou perguntar. Ou, 23, você que é aí o da posição ordenada, você é maior do que o elemento? O elemento agora é o 10. Ele vai, eu sou. Então, desloca para a direita, porque o elemento vai ser colocado no seu lugar. Aí ele vem, ó, 23, deslocou para a direita. Beleza. O elemento veio e ficou no lugar dele. Então, neste momento, a partição, ó, ela já ampliou, né? Ela já está ampliada aqui, ó. Era 2, agora já está valendo 3. Beleza, só que eu não posso dizer que está ordenado. Por quê? Porque ainda tem alguma coisa aqui. Então, eu vou perguntar de novo. Ou, 17, você que está à minha esquerda, né? Você é maior do que o elemento? O elemento é 10. Aí ele vai responder, sim, eu sou maior. Então, por favor, desloca para a direita. Então, ele vai sobrescrever o próprio elemento. Mas o elemento está guardado aqui. Ele vai sobrescrever essa posição.
Beleza, uma vez que ele chegou aqui, essa posição agora pode ser utilizada para colocar o elemento. Então, eu vou lá e coloco o elemento no lugar que estava o 17. Beleza, chegou no final. Não tem como mais eu fazer pergunta e a minha partição está de novo ordenada. Só que perceba o seguinte, né, pessoal? A cada vez que ele faz isso, ó, tem alguma coisa aqui crescendo e tem alguma coisa diminuindo, né? Porque, ó, essa partição ordenada, ela vai andando em um sentido. Mas a cada vez que eu preciso, né, comparar esse elemento com as partições, com os elementos que estão na partição ordenada, eu preciso regredir, né? Então, aqui a posição 2, eu preciso vir para a posição 1, eu preciso vir para a posição 0. Então, isso já nos dá uma dica de como a gente vai implementar, né, o nosso código depois. Tem alguma coisa que está crescendo, um aço que tem alguma variável de controle crescendo, mas, ao mesmo tempo, o cara que determina onde eu coloco o elemento, de alguma forma, ele está decrescendo, né? Ele está sendo decrementado. Isso já nos dá aí uma dica de como a gente vai preparar aí para fazer a implementação, né, dos nossos códigos aí com o insert. Beleza? Esse foi o passo 2, né? O i está valendo 2, foi o nosso segundo passo aí. Nosso terceiro passo, perceba que o i está valendo 3, o auxiliar está valendo 2, e o elemento é o que está na posição do i aqui. Está na posição 3, é o 19. E aí segue a mesma regra. Se eu olhar de cara, eu enxergo que 19 ele é menor do que o 23, mas ele é maior do que o 17, então ele vai ter que ser inserido aqui na posição 2. Né? Então eu vou perguntar aqui, no meu código vai perguntar, ô 23, você que é o cara anterior a mim aqui, né? Você que é o cara aqui da posição da partição que está ordenada antes de mim, você é maior do que o elemento? E aí ele vai falar, pô, sou. Então desloca para a direita e abre espaço, porque o elemento vai ser inserido aí. Beleza, insere o elemento. Aí ele faz a pergunta, ou 17, você que está do meu lado aí, você é maior do que o 19? O 17 vai responder para ele, não, eu não sou maior. Ah, então beleza, pode continuar aí que eu vou continuar aqui. Se fosse o caso do 17 ser maior, claro, o 17 seria deslocado para a direita e o 19 viria para cá, né? Mas nesse caso aí, o 17 é menor. Então ele continua no lugar em que está, ficando ordenado dessa forma aí, né, pessoal? E aí a gente vai para a última iteração, que é a mais longa. Por quê? Se você olhar aqui de cara, você vê o 5 é menor que todo mundo aqui. Então ele vai fazer exatamente todos os passos aqui para nós, ó. Então, de cara, eu consigo enxergar que o 5, ele é menor do que o 10, então ele tem que vir cá para a posição 0. Então, eu estou no passo 4, meu auxiliar está valendo 3, e o elemento é o que está no índice 4, que é o meu valor 5. Neste momento, eu quero inserir, então, o elemento na partição ordenada na esquerda. Então, ele tem que vir aqui, ele tem que chegar aqui, na posição 0, né? Então, eu vou sair perguntando, um a um aqui, ó. Então, perceba, mas como que você faz a comparação? Você começa fazendo a comparação direto com o que está anteriormente a ele. Cara, o que está antes dele é sempre auxiliar. Por isso que eu tenho auxiliar aqui, é o 3. Eu vou sempre perguntar para ele. E aí já vem a outra dica, que significa que ele vai sendo decrementado, né? Ele é 3 agora, depois ele vai ser 2, depois ele vai ser 1, depois ele vai ser 0, né? Então, o auxiliar, ele está sendo decrementado. Então, eu estou perguntando exatamente para o valor, né, que está na posição do auxiliar, 3. Então, é isso que eu faço aqui. Ó, 23. Você é maior do que 5? Ou seja, o que está no auxiliar aqui é maior do que o que está na posição I, na posição atual? Ah, ele vai responder, sim, eu sou maior. Então, 23, desloca para a direita e deixa espaço aí, porque eu vou mudar para ele. Então, ele vai inserir o elemento aqui. E ele vai e pergunta, o auxiliar foi decrementado, o auxiliar que agora está valendo 2, né, foi decrementado, então pergunta, ou 19, você que está na posição auxiliar, você é maior do que o elemento que está aqui na minha posição? Aí, sim, eu sou maior. Então, desloca para a direita, que o elemento vai ser inserido onde você está. E aí, faz a inserção aqui. A mesma coisa. Ou 17, você é maior do que o elemento que está na posição 2? Sim, eu sou maior. Então, desloca para a direita, que eu vou ser inserido, eu vou inserir o elemento na sua posição. E isso ocorre.
desloca para a direita, eu vou inserir o elemento aqui na sua posição. Ok. E aí agora ele olha, o auxiliar está valendo 0, ele olha para ele, ou você que está na posição do auxiliar é maior do que o elemento que está na minha posição? Sim, é maior. Então, desloca para a direita, que eu vou ser inserido, né? Vou inserir o elemento na sua posição. E aí o 10 desloca para a direita, e eu posso inserir o elemento aqui. Quando eu faço essa inserção, o vetor está ordenado. Ok? E aí, né, a gente tem como final esse vetor totalmente ordenado. Tranquilo, pessoal? Então, é basicamente essa aí a dinâmica de funcionamento do insert no software. Perceba que eu vou fazendo, né, algumas comparações, sim, mas fazendo inserção do elemento. Então, eu faço deslocamento, o elemento está guardado numa variável à parte, vou e insiro ele na posição que foi liberada para ele. Né? Liberada entre aspas, né? Porque eu tenho uma cópia do elemento, então eu posso substituir agora, sobrescrever, né, o elemento que estava na posição auxiliar, né? Porque ele não me interessa mais. E é assim que eu vou fazendo, né, que o insert vai fazendo, né, seu trabalho, dessa forma que ele funciona. Beleza? Bom, esse algoritmo, vocês chegaram a ver também, trocaram uma ideia com o professor Michael acerca do seu funcionamento, ou não? Não, Não? a gente olhou só o selection source. Não, beleza. Então, a gente vai parar por ele mesmo, esses dois, a gente vai começar a fazer algumas atividades, sim, sobre os dois, mas a gente vai dar ênfase mais no select, a gente não vai avançar, né? A gente chegou a introduzir aqui e tal, mas a gente não vai avançar, porque a gente vai esperar aí um pouquinho, então, o professor Michael abordar eles com vocês também, para ficar mais, né, caminhar junto aí as duas disciplinas. Mas já dei essa introdução, que é para vocês já terem a noção aí de como que funciona, até para começar a comparar ali, né, os métodos aí, os dois métodos, tá? A gente vai fazer algumas atividades aí envolvendo agora mais, neste momento, né, que vocês ainda não tinham visto, a gente vai fazer mais envolvendo o select. Depois a gente vai aí para o de inserção, beleza? Pessoal, vamos ver então o código, já que a gente falou da dinâmica aqui de funcionamento, tá? Vamos ver o código dele, e aí a gente começa a ver as atividades, beleza? Mais simples ainda de implementar do que o de seleção. Mais simples de implementar do que o de seleção. Olha só, aqui a gente tem o i, que vai representar sempre para a gente a posição atual, então eu percebo que ele já começa direto no 1, por conta disso aqui que eu falei, cadê? Aqui, por conta disso aqui, né? A partição que está ordenada é sempre a primeira partição, então a partição 0, então eu começo no 1, porque eu estou com a partição, a primeira partição que já ordenada, beleza? É por isso que vocês vão ver os códigos aí, começando com a posição atual aqui, valendo 1. E aí também ele vai até menor que o tamanho, porque nesse nosso exemplo aqui a gente tem um vetor de tamanho 5, então ele vai da posição 1 até a posição 4, a posição 0 não entra, então de 1 a 4, e perceba que eu simplesmente guardo o elemento aqui antes de qualquer coisa. Para cada rodada, né, na primeira rodada eu guardei o elemento, aí na segunda rodada eu guardei o elemento, então antes de qualquer coisa eu pego o elemento que está nessa posição I e guardo. Por que eu vou guardar o elemento? Porque em algum momento aqui eu vou ter que fazer o deslocamento. O deslocamento é aquela cópia, né? Essa cópia aqui, ó. O deslocamento é essa cópia aqui, ó. Eu pego o elemento que está aqui e copio ele aqui, ou seja, eu sobrescrevo o elemento. Então, se eu não guardei o elemento, já era, não tem como mais eu prosseguir. Então, por isso que a gente tem aqui, né, que guardar o elemento antes de qualquer coisa. Guardou o elemento? Beleza. E aí, né, o meu auxiliar, ele sim tem que ir até a posição 0. Então, eu começo ele sempre com o i menor do que 1. Por quê? O nosso i, que representa a posição atual, perceba como está aqui no 0, ele começa em 1. Começa em 1. Mas o auxiliar, ele começa em 0. Né? O i começa no 1, o auxiliar começa no 0. Então, por isso que o nosso auxiliar, vamos lá no código de novo, por isso que o nosso auxiliar, ele começa com i menos 1, beleza? E aqui, você pode implementar com for, eu tenho que fazer aqui com while, mas você pode fazer com for, tá?
enquanto um auxiliar for maior ou igual a zero. Por que maior ou igual a zero? O delimitador do auxiliar é que seja zero. Por quê? Porque ele vai, como eu falei com vocês, sendo decrementado. Então, ele tem que bater aqui no zero. Mas não quer dizer que ele precisa ir até o zero. Ele pode chegar aqui no 1 e parou, né? Então, menor, maior ou igual a zero. O limite dele é zero. O limite inferior dele é zero, né? O limite superior dele, claro, né? Vai ser aí, né, o tamanho do nosso vetor. Só que não basta essa condição dele ir até o zero, né, ou dele ser um pouquinho maior que zero. Eu tenho que saber o seguinte, ó, o cara que está na posição apontada por esse auxiliar, ele é maior do que o elemento que eu estou guardando? Porque se eu não fizer essa pergunta, de nada adianta. Né? Se eu não fizer essa pergunta aqui, ó, o cara que está na posição auxiliar, que você já diz que é a posição dos ordenados, ele é maior do que o cara que está na posição que eu estou guardando o elemento? É isso aqui que eu estou perguntando. Né? Então, o cara que está aqui, o auxiliar está valendo zero. O cara que está aqui na posição zero, ele é maior do que o cara que está aqui na posição 1, ou seja, do que o elemento? É isso que eu estou perguntando. Por que eu tenho que perguntar isso? Porque se ele for maior, a gente viu que eu tenho que fazer o deslocamento. O que é isso? Eu tenho que, então, liberar esse espaço para eu colocar o menor aqui. Se ele é maior, ele não pode ficar nessa posição. Então, é essa pergunta que está sendo feita aqui nesse código. Ele vai e pergunta, ó, o cara que está, cadê? O cara que está na posição do auxiliar, ele é maior do que o elemento que você guardou lá atrás? Bom, se ele for maior, o que você vai fazer? Você vai fazer o deslocamento. Então, ó, o cara que está à sua frente recebe ele. O que é isso aqui? É o cara que está, nesse exemplo aqui, ó, o cara que está na posição 2, ou seja, o I está valendo 1, mais 1, 2, recebe o cara que está na posição 1. Então, estou duplicando o 17. Estou dizendo que o cara que está nessa posição vai receber o valor, né, do cara que está nessa posição. Dupliquei o elemento, ou seja, fiz um deslocamento para a direita. É exatamente isso que ocorre nessa linha aqui, ó. Isso é o nosso deslocamento. Então, o cara que está na posição à frente recebe o que está na posição atrás aqui no auxiliar, né? E aí eu decremento o auxiliar, ó. Então, aquela ideia que eu falei com vocês. Percebe que tem alguma coisa crescendo e alguma coisa diminuindo. Então, alguma coisa crescendo, o I. O que está diminuindo? O auxiliar vai sendo decrementado. Né? E aí, eu faço, então, a atualização aqui do elemento. Né? Ou seja, eu coloco o elemento naquela posição. Pode ser que ele ainda sofra alteração, pode ser que ele já esteja na posição onde ele tem que ficar mesmo. É o caso aqui, ó, esse cara está na posição, mas ele ainda vai sofrer a alteração. Ó, ele foi alterado para cá, mas aqui ele já está na posição que ele vai ficar mesmo, não tem mais alteração e acabou. Então, essa aí é, né, a nossa versão do nosso código de inserção implementar. Pequenininho, facinho de implementar, tranquilinho de se trabalhar, beleza? Mas eu vou aguardar um pouquinho para a gente trabalhar com ele, então. Vou aguardar o professor Marco chegar no mesmo ponto que nós, e aí a gente começa a trabalhar com ele, ok? Os exercícios que eu vou deixar para vocês hoje, embora esteja pedindo para fazer com os dois, eu vou pedir que vocês implementem, né, só aí nesse momento com o algoritmo de seleção, depois vocês vão fazendo as outras implementações aí, a gente vai incrementar, fazer uma verificação de contagem, de comparações que são realizadas, contagem empírica aí do tempo gasto, a gente vai fazer isso aí, mas a gente vai parte a parte aí, tá bom? Ok, pessoal, até aí, beleza? Deu para acompanhar? Ficou dúvida? Ficou difícil? Tá tranquilo? Até o momento tá tranquilo. Boa. Para alguém aí tá difícil, pessoal? É a primeira aula do conteúdo, né? Se você nunca pegou nada para ler a respeito, tal, pode ser que realmente seja um pouco complicado. Mas se deu para acompanhar bem até aqui, eu acredito que você vai conseguir, daqui para frente, né, desenvolver. Só vou deixar uma ressalva, tá? Esses algoritmos, nós estamos vendo aqui, esses dois algoritmos, e o Bubble Sort, que não sei em qual ordem vai aparecer aí, mas vocês vão ver, são os três mais simples, mais básicos, tá? Os mais simples e mais básicos. Tem outros algoritmos um pouco mais complexos, tá?
Então, esses três aqui são os mais simples, mais básicos, mais tranquilos de se implementar assim, porque você tem quantitativo de linhas, vocês estão vendo aí que não são grande coisa, assim, né? Mas vocês vão ver que depois vocês vão ter um pouquinho mais de complexidade mesmo na implementação dos outros algoritmos aí, tá bom? Mas não é coisa de outro mundo também, não. Um pouquinho de dedicação, vocês vão ver que vai fluir, todo mundo vai conseguir pegar assim. Deixa eu ver aqui o comentário, parece que tem um vídeo aqui. Ô, Elias, você vai estar disponibilizando esses slides aí no Drive ou vai estar o link lá no... Eu vou mandar direto vou mandar direto para vocês no grupo lá do show de bola. do WhatsApp. Mas depois, quando tiver tudo aprovado lá no ADX, o plano de ensino e tal, eu vou disponibilizar lá também. Tá? Mas vou mandar direto lá no nosso grupo, que aí vocês já pegam, já vê, pode, né? Depois vou disponibilizar também no ADX. E aí eu vou fazer o mesmo esquema, deixar um linkzinho lá para o Drive, onde eu estou colocando tudo lá, caso vocês perderem aí o acesso e tal, vocês pegam lá. Vou tentar editar ali a descrição do grupo e colocar lá o linkzinho, porque eu vou jogando lá as gravações, qualquer outras coisas que forem, né, sendo disponibilizadas. Essas gravações aqui eu não vou colocar no YouTube, porque vai ficar um pouco mais trabalhoso para eu ficar baixando e subindo lá. Eu vou tentar uma forma diferente de organizar. Eu coloquei no YouTube porque a gente recebe tudo numa pasta só. Se eu der permissão em toda a pasta para todo mundo, vai virar uma bagunça. Mas se eu arrumar uma forma aqui de organizar isso, vou tentar categorizar, criar uma lista de e-mail, disparar para vocês, alguma coisa nesse sentido, porque vai ficar meio complicado ficar baixando e subindo lá no YouTube, porque são mais aulas agora a serem gravadas, né? Mas, pessoal, beleza. Se não estiver agarrando, se estiver fluindo, beleza. Se estiver agarrando, falem, tá? Não deixe o conteúdo atropelar, não deixe acumular, porque a dúvida de um agora, ela talvez possa não ser a dúvida do outro, mas acumulando lá na frente vai ficar um pouco mais complexo, tá? Então, não deixe aí travar. Se tiver em dúvida, não entendi, eu volto. Tá? Tem que voltar agora mesmo. Não adianta no dia da prova pedir para voltar. Tem que voltar agora mesmo se precisar. Beleza? Mas parece que está fluindo, né? Pelo que eu entendi de feedback de vocês aí, está fluindo. Seguinte, pessoal. Eu tinha deixado aqui como sugestão de atividade para vocês fazerem com o Select e com o Insert. A gente vai fazer com os dois mesmo, a gente vai fazer, mas neste momento agora não precisa fazer com o Insertion, porque eu quero deixar que vocês, né, cheguem no ponto de equilíbrio aí, com o professor Michael, para a gente fazer. Mas se quiser fazer, não, eu já estou tranquilo, consegui pegar bem e tal, pode ficar tranquilo e implementar também, tá? Mas quem tiver um pouco inseguro, quer esperar um pouquinho aí mais uma fundamentação e tal, aguarde, que a partir da próxima aula que você estiver aí com o professor Marco, vai ficar mais fácil, e aí vocês implementam. Mas são essas duas atividades aqui. Vocês vão fazer agora com um vetor de nome, então vocês vão criar aí uma lista, né, um vetor, uma lista de nomes, e vocês vão fazer um mecanismo aí com o select e sort para poder ordenar essa lista aí, né, e depois mostrar tanto em ordem crescente quanto em ordem decrescente. Então, por que mudou aqui? Você mostrou com um vetor de números inteiro, e você mostrou só em ordem crescente. Gente, lógica de programação agora. Lógica de programação. A mesma lógica aplicada aqui, de código e tal, você vai utilizar. Só que a lógicazinha ali de comparação, alguma coisa ali, vai mudar. Tá, mas você fez com número, você não fez com letras, ok? Tem uma função lá da biblioteca de string.h que você compara duas palavras. Tem uma palavra, compara com a outra. Né? strcmp. Pega essa função, coloca uma palavra na esquerda, uma palavra na direita, verifica se o resultado dessa comparação é maior do que zero. Se for maior do que zero é alguma coisa, se for menor que zero é outra coisa, se for igual a zero é outra coisa. Professor, esqueci o que é. Dá uma pesquisadinha aí na biblioteca do C, você vai recordar rapidinho. Vai lá, a documentação da string.h, strcmp, strcompare, né, strcmp.
Você passa de um lado uma palavra, do outro lado a outra palavra, verifica se o retorno disso é maior do que zero, e aí você vai conseguir fazer uma comparação. Então, se eu tenho uma lista com 10 nomes, como foi pedido ali, e eu preciso ordenar essa lista, né, em forma crescente, eu vou comparar se uma coisa é maior do que a outra e vou fazer alguma coisa. Ou em ordem decrescente, eu vou comparar se uma coisa é menor do que a outra e vou fazer outra coisa. Tá? Então, é nesse sentido aí que vocês vão implementar essa de string, ok? A segunda, ela é um pouco tranquila, porque a segunda atividade aí, ela é com números de pontos flutuantes, né? Então, é basicamente a mesma regra quase aí do número inteiro, ok? Que vai ser o fator aí de complicação um pouquinho mais aí, a questão da ordem, né, crescente e decrescente, mas só questãozinha ali de alterar uma lógicazinha aqui, uma ali, pronto, fazer a verificação aí, botar essas coisas aí para imprimir e pronto. Tranquilo? Então, essas duas atividades. Se tiver seguro, quiser já fazer como certo, ok. Não estou ainda dominando, vou esperar a explicação do professor Marcos. Estou de bola. Tá? Mas com o Selection, vocês já vão ter condição de fazer. E aí depois a gente vai implementar essas atividades aqui, no sentido de fazer algumas comparações, determinar aí qual método foi mais eficiente ou não, de forma empírica, tá bom? Mostrar a execução, né? Terminamos aqui não mostrando a execução, né? Parei aqui no código, não mostrei para vocês ali a execução desse código ali. Vamos lá, pessoal. Não sei se está compartilhando toda a tela, se está compartilhando qual o slide. Preparar aqui, compartilhar tudo. Esse é o insert. Então, é o mesmo código que estava lá, que eu mostrei para vocês aqui. Essa mesma funçãozinha de imprimir aqui. O insert, o sort está aqui, é aquele código que eu mostrei para vocês lá. A função main é a mesma função anterior que eu utilizei, com o gerador aqui do vetor de 50 pessoas, de 50, tamanho 50, né? Ele faz aqui a impressão do vetor antes, aplica o insertion e imprime o vetor depois. Basicamente, na mesma regra aí. Vou ter que alterar aqui, só para sair aqui do selection, e entrar aqui no insert. Acho que eu já tenho ele aqui. Deixa eu ver se não precisava ligar assim, insert. E aí está. O vetor de antes, totalmente desordenado. A gente tem aqui o número 4, que no meio aqui nada a ver. E agora a gente tem aqui o vetor depois ordenado aí com o método insert. Ok? Então está funcionando. Vou disponibilizar para vocês também os códigos. Está no slide, mas vou disponibilizar lá para vocês também para facilitar. Elias, esses exercícios aí são para só pela didática mesmo, ou vai ter que entregar? Como é que vai ser? Vamos lá. Como eu disse, eu vou tentar avaliar todas as atividades que vocês fizerem nesse semestre, tá? Mas não precisa entregar agora. Ok? O fato de não precisar entregar agora não quer dizer que não precisa fazer. Eu sei que todos vocês são organizados, conseguem, né, organizar as atividades de vocês, mas eu vou estipular um prazo para vocês enviarem para mim, para eu avaliar. Não serão muitas atividades, assim, picadas, não. Talvez 2 numa aula, aí vem outras 2. Então, no final aí da primeira etapa, eu estou estimando em torno de uns 5 a 10 exercícios que a gente vai estar fazendo nesse tipo aí. Então, eu posso estipular uma data para que vocês entreguem junto com as outras atividades que a gente for fazer. Dessa forma, eu não vou prejudicar o cara que, eu estou com muita dúvida, não consegui fazer, não tive tempo de entrar em contato com meus colegas. Beleza. Mas se você realmente foi esse caso, vai utilizar a aula para a gente fazer, para tirar a dúvida, beleza. Agora, aquele cara que vai deixar para fazer tudo na última semana, inevitavelmente vai ter problema. Não vai conseguir me entregar. Mas eu vou estipular direitinho para vocês um prazo de entrega, para que vocês entreguem essas atividades lá.
Pode ser que tenha uma outra atividade e falar, ó, gente, essa não precisa entregar. Aí vocês vão lá e descartam essa atividade, não precisa entregar. Faz aí alguma anotação, alguma coisa nesse sentido, tá? Eu vou fazer dessa forma, que vocês, né, sejam avaliados em tudo aquilo que vocês fizerem também durante as aulas aí, beleza? Respondido? Sim, é que tava dando uma travada aqui na sua tela, aí eu voltou na que você falou respondido. Mas conseguiu Não, entender sim, aí? sim, eu entendi. Não, então, ok. Porque realmente a minha internet hoje não está das melhores, não. Eu não sei o que está acontecendo. Até a minha TV aqui, assistindo aqui YouTube, está dando umas travadas aqui. Eu estava vendo ali uns documentários ali, dando umas travadas aqui que não entendi. Ok, pessoal, eu vou desabilitar aqui a gravação, né, de conteúdo aqui. Era isso que a gente tinha por hoje. Eu vou deixar agora o momento de começar as atividades, então eu vou desabilitar aqui a gravação, assim que chegar, eu disponibilizo para vocês, tá?